E Michael vai mesmo rescindir seu contrato com o Al Hilal. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os últimos detalhes dessa história que interessa bastante gente no Brasil. Bora falar sobre Alexandro, alvo do São Paulo. Ele pode parar no Palmeiras? Tem novidade importante sobre o Chelsea. Resolveu fazer a limpa nos principais jogadores da América do Sul. Falo também sobre o Cruzeiro, uma vitória super importante diante do Botafogo. Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Interrogação. Para completar a proposta do São Paulo ao Boca Juniors para ter Paul Fernandes já. Falo sobre o Corinthians e a busca por outros patrocinadores, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela algumas das partidas desse domingo. Com os meus palpites, tem Flamengo e Atlético Goianiense, vou de Flamengo. Tem Atlético Mineiro e Corinthians, vou de Galo. Tem Cuiabá e Atlético Paranaense, vou de empate. Tem Grêmio e Vasco da Gama, tô indo de novo empate. Que tal fazer uma aposta dupla, imaginando as vitórias do Flamengo e do Atlético Mineiro? Dessa maneira você consegue uma cotação melhor e clicando no link que está no comentário fixo e utilizando o promo code Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu depósito. Vale a lembrança de que a 1xBet é a parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero começar repercutindo mais um tropeço do Bahia, que tomou um gol aos 43 do segundo tempo e ficou no empate 1-1 contra o Internacional dentro de casa. Quarto jogo seguido sem que o Bahia vença, é a pior sequência sem vitórias desde julho do ano passado. Para completar, desses 4 jogos sem vitória, 3 foram dentro de casa. No total, nessas 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas. Bora falar sobre o Endrick, que foi apresentado nesse sábado como novo reforço do Real Madrid diante de grande público. Ele chorou de emoção e soube que vestirá a camisa número 16. Você acha que o Endrick fará sucesso no Real ou vai ser banco de Rodrigo, Vini Júnior e também do Mbappé? Para completar o giro de notícias, contar que Ian Couto está perto de fechar com o Borussia Dortmund. Lateral direito brasileiro, convocado para a seleção, que disputou a última temporada pelo Girona e pertence ao Grupo City. Quero falar agora sobre o Corinthians, que ainda tem mais 4 espaços livres em seu uniforme. São efeitos colaterais da passagem de Sérgio Moura pelo cargo de superintendente de marketing do Corinthians, um dos grandes erros do Augusto Melo até aqui como presidente. O Sérgio Moura não conseguiu trazer patrocínios e o único que chegou sem participação dele terminou daquela forma. A Vaidbet se transformou em caso de polícia. Pode inclusive ainda prisão para os envolvidos. Bom, bora atualizar sobre a situação atual. Na semana passada, o Corinthians anunciou a chegada da Esportes da Sorte. Contrato de 309 milhões por 3 anos, mas o valor fixo não é dos melhores. 56 milhões, 66 milhões e 90 milhões no último ano. É bem verdade que tem aqueles 57 milhões de reais para que o Corinthians invista em jogador. Quero falar sobre os outros espaços livres. São 4 espaços em todo o uniforme. O Corinthians está à procura de patrocinadores para barra traseira da camisa, para o ombro, para a parte de trás do calção, além do meião. As outras 4 propriedades ocupadas, excluindo o Master que foi recentemente anunciado, são o peito com a Lê, a manga com o BMG, a parte traseira superior com a Easy Seguros e a parte frontal do calção com a Unicesumar. Você, como é que avalia o funcionamento do departamento de marketing do Corinthians? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que tenta convencer o Boca Juniors a liberar agora mesmo o Paul Fernandes, volante de 32 anos de idade, que é super pedido pelo técnico Luiz Zubeldia. Prioridade número 1 do treinador do São Paulo é esse volante, que já foi super importante no Boca Juniors, mas segue como titular absoluto. Ele inclusive participou do playoff da Sul-Americana, foi titular nos 2 jogos. São Paulo e Paul Fernandes têm um acordo para 2025. O contrato dele acaba em 31 de dezembro desse ano e ele assinou um pré-contrato.
A grande questão é, o São Paulo consegue tirá-lo do Boca Juniors agora? Informação que circulou nas últimas horas dá conta de que o São Paulo fez uma oferta de $200 mil ao Boca, além de deixar um percentual de uma venda futura ao clube argentino. O percentual não foi revelado. A menos que seja um percentual astronômico, não faz sentido para o Boca Juniors perder um jogador que é importante dentro do time por uma cifra tão baixa. É possível que o São Paulo precise melhorar essa oferta para que possa existir um acordo. Outra alternativa seria de incluir o Paul na transação do Galopo por Boca Juniors. O Boca tem tentado a todo custo levar o Galopo para lá. Esse bem mais valioso que o Paul, além de ser mais jovem, ele tem um contrato longo. O Paul tem 32 anos de idade, contrato só até dezembro, e o fato de estar perto do fim do vínculo faz com que ele tenha um valor menor. Para completar sobre o São Paulo, queria contar que o tricolor perdeu mais uma. Derrota por 1-0 para o Fortaleza no Castelão na noite desse sábado. O São Paulo só venceu um dos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ao sexto colocado com 32 pontos, e está se distanciando dos primeiros colocados. Outra situação do jogo, Luciano no banco de reservas conseguiu tomar cartão amarelo. Agora já são 13 cartões amarelos no ano contra 12 gols. Estranho que um atacante tenha mais cartões do que gols. E olha que a fase do Luciano em relação a gols é boa. Mas mais curioso ainda é notar que o técnico, que é o rei dos cartões amarelos, vai cobrar o Luciano por conta desse comportamento. A saideira sobre o tricolor, os sócios do São Paulo rejeitaram a proposta de mudança do estatuto, que faria com que o mandato dos presidentes mudasse de 3 para 6 anos. Isso foi vetado. Dessa maneira, os presidentes do São Paulo vão continuar no poder por 3 anos. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que está sim na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e se alguém tinha dúvida, essa dúvida deve ter acabado depois da vitória por 3-0 contra o Botafogo no Newton Santos. Botafogo, que não perdia 8 jogos, líder do Campeonato Brasileiro, não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola talvez tenha sido um pouco de exagero. É que no primeiro tempo, o Cássio fez muitas defesas importantes, também voltou a defender uma grande bola no segundo tempo. E o Cruzeiro aproveitou bem as chances que teve. O William abriu o placar com uma linda jogada com troca de passes da Raposa, o Lautaro Dias no segundo tempo fez 2-0 e o Barreal acertou um chute incrível para garantir o 3-0, 2 assistências do Matheus Pereira. O Cruzeiro vai pegando forma, vai tomando corpo e se mostrando um time extremamente capaz. Segunda vitória consecutiva do Cruzeiro, que nesse momento ocupa o 5º lugar com 35 pontos conquistados. O Botafogo é o líder com 40, o Flamengo tem 37 e 2 jogos a menos, o Palmeiras e o Fortaleza têm 36, logo depois aparece o Cruzeiro. Sim, a Raposa tem chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, especialmente depois das contratações. Só para arrematar, Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, afirmou depois da partida que está trabalhando para tentar fazer com que o jogo contra o Fortaleza, cujo mando foi vendido pelo Ronaldo Fenômeno, aconteça no Mineirão. É possível que ele tenha de pagar uma multa, algum valor astronômico, mas ele vai tentar fazer, especialmente porque o jogo contra o Fortaleza passa a ter um caráter super decisivo. Fortaleza 1 ponto à frente do Cruzeiro. Jogar no Mineirão certamente traria vantagens ao clube. Preciso falar para vocês agora sobre o Chelsea, que está fazendo a limpa no futebol sul-americano. O caso mais emblemático para nós brasileiros, a contratação do Estevão. 61 milhões e meio de euros, jogador que pertence ao Palmeiras e vai para o Chelsea a partir da metade do ano que vem. Mas ele não é o único. Contratado recentemente, jogador jovem. O Chelsea já havia contratado o Kendry Páez, meio atacante equatoriano de só 16 anos de idade, do Independiente Del Valle. Ele se muda para o Chelsea assim que completar 18 anos em julho de 2025. Operação de 18 milhões de euros, deixando 20% para o Independiente Del Valle. E a última aquisição também de um jogador extremamente promissor e um valor alto. O Chelsea contratou nesse sábado Aaron Anselmino, zagueiro de 19 anos de idade do Boca Juniors, operação de 18 milhões de dólares, mais 4 milhões de dólares em bônus. Não é comum gastar tanto dinheiro para um atleta de zaga. Mais do que isso, jogador que atuou muito pouco pelo time profissional. Ele surge no time de cima apenas em junho do ano passado e tem 10 partidas pela equipe profissional do Boca Juniors. O Boca entendeu nesse menino alguém extremamente talentoso que só vai poder se mudar a partir do ano que vem. Ele vai ficar emprestado no Boca e a tendência é que ele se mude em 2025 com um pouco mais de experiência, mas é mais uma operação importante feita pelo clube inglês. Por trás de todos esses negócios, há um brasileiro, Alisson Marins.
ele era chefe de scout, ele era o cara que comandava todos os olheiros do Corinthians naquela época mágica, em que o Timão vencia praticamente todas as Copas São Paulo de juniores. O Alisson foi contratado para ser o observador técnico do Chelsea na América do Sul e é ele quem tem comandado essas sugestões de contratações. Foi ele quem brigou, por exemplo, para que o Estevão fosse contratado, o mesmo vale para o Kendry. Em relação ao zagueiro argentino, há um olheiro do Chelsea na Argentina, mas passou pelo aval do Alisson Marins. Olho nesse cara, enorme capacidade para descobrir talentos e o Chelsea vai se aproveitar bastante dessa situação. Bora falar agora sobre Alexandro, lateral esquerdo livre no mercado depois de deixar a Juventus e que namora com o São Paulo há bastante tempo. Pode pintar no Palmeiras? Essa especulação surgiu nas últimas horas. Quem trouxe a notícia foi o André Hernan. A minha apuração, depois de conversar com uma fonte alviverde, é de que o Palmeiras não contratará o Alexandro. A menos que o Vanderlei saia do Palmeiras, a ideia do Verdão é contar com seus atuais laterais, mesmo levando em consideração que o Piquerez está contundido. O Abel Ferreira tem convicção de que o Vanderlan é tão bom quanto o Piquerez e pode dar conta do recado enquanto o uruguaio não está à disposição. O problema é se a Leila Pereira decidir vender o Vanderlan e propostas já existiram. O Benfica chegou a oferecer 8 milhões de euros, o Rennes apareceu com 8 milhões de euros mais 4 de bônus, o Palmeiras pede pelo menos 10 milhões de euros mais 2 de bônus. Ou pedia, né? Porque essa pedida é anterior à contusão do Piquerez. Com a lesão do Piquerez é possível que o Palmeiras exija uma compensação financeira maior pelo atleta revelado nas categorias de base. O Vanderlan é muita bola. O Palmeiras ainda tem o Caio Paulista, que pode ser aproveitado na lateral esquerda. Queria saber a sua opinião a respeito dessa função. Você, na condição de dirigente palmeirense, tentaria a contratação do Alexandro, lateral de 33 anos de idade, que está pedindo acima de R$1 milhão por mês de salários para voltar ao Brasil? Só para completar sobre o Palmeiras, quero lembrar que a derrota para o Vitória na noite desse sábado no Allianz Parque acabou com uma invencibilidade de 9 meses sem derrota no estádio. O último tropeço havia acontecido em 19 de outubro, 2-0 para o Atlético Mineiro. Estevão, que foi o único titular a começar a partida, saiu machucado. Mas acho que o torcedor do Palmeiras não deve ter tantas preocupações. Há um registro de imagem feito pelo pessoal da Trivela dele deixando o estádio amparado por 2 pessoas, mas fazendo graça, dando risada, enfim, não parece ser algo muito grave. Bora fechar o vídeo para falar sobre Michael. Tenho contado bastante sobre o atacante de 28 anos de idade, é que os dias por lá são decisivos. O contrato do Michael com o Al Hilal se encerra em janeiro do ano que vem, mas vai haver a rescisão automática do contrato de forma amigável e Michael em alguns dias estará livre no mercado para escolher onde jogar. Ele vai ter propostas da Arábia, mas a maior possibilidade é que ele venha ao Brasil e aí quem fizer a melhor proposta / projeto vai levar um atacante de 28 anos de idade sem custos. Só para explicar a situação. O Michael vai jogar a Supertaça da Arábia Saudita pelo Al Hilal. Essa partida está marcada para 13 de agosto. A partir do dia seguinte, as partes rescindirão o contrato. É que o Al Hilal vai precisar da vaga de estrangeiro do Michael para inscrever o Neymar em setembro e também ainda vai precisar abrir mão de outro estrangeiro para poder ter a chance de contratar alguma estrela do futebol no mundo. Uma das possibilidades seria Vitor Roque, brasileiro que pertence ao Barcelona. Então, a situação é a seguinte: joga no dia 13, fica livre no dia 14. Inscrições no futebol brasileiro se encerram em 2 de setembro. Há um prazo, uma janela, para que ele possa ser contratado, passar por exames médicos, assinar o contrato e ser registrado no BID, o Boletim Informativo Diário. Nicola, para onde é que vai o Michael? Se o Flamengo fizer valer aquilo que estava combinado, quando ele trocou o Flamengo pelo Al Hilal, a tendência é que o Michael volte para o Fla. O jogador já havia dado a palavra ao Marcos Braz que se tivesse oferta, fecharia com o Fla. O Corinthians precisa de atacante de velocidade, essa é uma das maiores carências do atual elenco. O Corinthians em janeiro tentou Michael, em julho do ano passado também havia feito proposta. Se o Corinthians abrir os cofres, pode acabar contratando um jogador dos mais interessantes. Em relação ao São Paulo, já circulou a notícia de que o Michael era torcedor do São Paulo na infância. Caberia no tricolor? Use o espaço para comentário para dizer onde é que você acha que o Michael deveria fechar. Só para arrematar, a temporada passada é de 52 jogos, com 11 gols e 10 assistências, jogador super importante, numa temporada marcada por grandes conquistas do time saudita. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!